Olá, pessoal. Mais uma resolução de exercícios, agora de hibridização. Primeira questão, dada a fórmula estrutural do isoctano, um dos principais componentes da gasolina. Tá? Então, nós temos aqui a estrutura do isoctano e ele quer saber quantos átomos de carbono com hibridização sp3 existem nessa molécula. Então, gente, lembrando, hibridização sp3, eu vou ter aqui um carbono com 4 ligações simples, certo? Hibridização sp2, eu vou ter um carbono com uma dupla e 2 simples. Hibridização sp, eu tenho duas situações, ou carbono com uma tripla, ou carbono com 2 simples, certo? Então, na estrutura do isoctano, eu preciso identificar quantos carbonos possui hibridização sp3, ou seja, quantos carbonos possui todas as suas ligações simples. Então, eu tenho um carbono com as 4 ligações simples, né? Uma ligação é essa e outras 3 são com hidrogênios. H3 significa isso. Então, eu tenho um carbono aqui, 2 carbonos. Isso aqui é um carbono também, gente, suas 4 ligações simples. 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6, 7 e 8. Eu tenho 8 carbonos e todos esses carbonos possuem apenas ligações simples, ou seja, hibridização sp3, certo? Então, letra D, 8 carbonos. Segunda questão, o átomo de carbono sofre 3 tipos de hibridação, sp3, sp2 e sp. Essa capacidade de combinação dos orbitais atômicos permite que o carbono realize ligações químicas com outros átomos, gerando um grande número de compostos orgânicos. A seguir, são ilustradas estruturas de 2 compostos orgânicos que atuam como hormônio. Então, gente, a questão ela traz aqui a estrutura da testosterona e a estrutura da progesterona. E nessa questão, ele quer saber acerca da hibridação dos átomos de carbono nos 2 hormônios. Considere as seguintes afirmativas. Então, a afirmativa número 1, ele diz que a testosterona possui 2 átomos de carbono com orbitais híbridos sp2. Então, o que é um carbono com hibridização sp2? É aquele carbono que possui uma dupla ligação, certo? E 2 simples. Na testosterona, eu tenho aqui, ó, um carbono, tá? Então, esse carbono aqui possui 2 duplas e 2 simples, certo? Só que esse carbono aqui, ele também possui 2 duplas e 2 simples, certo, gente? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, tanto esse carbono possui hibridação sp2, quanto esse carbono possui hibridação sp2. Esse carbono aqui, ele também possui uma dupla e 2 simples. Então, na testosterona, na verdade, eu tenho 3 átomos de carbono que possuem hibridação sp2. Então, a alternativa 1 está errada, certo? Na 2, ele fala que a progesterona possui 4 átomos de carbono com orbitais híbrido sp2. Então, ó, eu tenho um carbono que tem uma dupla ligação e 2 simples. Então, aqui um carbono sp2. Aqui, novamente, ó, carbono sp2, possui 2 duplas, aliás, uma dupla e 2 simples. Aqui também eu tenho sp2 e aqui também eu tenho sp2. Então, na progesterona, eu tenho 4 átomos de carbono que realizam a hibridação sp2. Está correto. A alternativa 3 diz que ambos os compostos apresentam o mesmo número de átomos de carbono com orbitais híbrido sp3. sp3 é aquele carbono que realiza as 4 ligações simples, certo? Se vocês observarem, a estrutura dos 2 hormônios são quase que idênticas, não é? Ó, essa estrutura aqui, ela é igual, né, a essa estrutura. O que é diferente é aqui, ó, certo? Tá? Então, por isso, gente, o que é que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho carbono, certo? E aqui eu tenho, ó, outro carbono. Então, esse carbono aqui,
ele não está nessa estrutura da testosterona, tá? Então, se a gente for contar direitinho, a progesterona, ela acaba que fica com um carbono a mais que faz hibridação sp3. Todos os outros carbonos sp3 são idênticos na estrutura, certo? Apenas esse carbono aqui, ele não aparece na estrutura da testosterona. Então, a progesterona ele tem um carbono a mais sp3 em relação à testosterona. Então, a alternativa 3 é falsa, certo? E a alternativa 4, ele fala que o número total de átomos de carbono com orbitais híbrido sp3 da testosterona é 16. Então, vamos lá ver quantos orbitais, quantos carbonos faz hibridação sp3. São aqueles carbonos que possuem todas as ligações simples, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Então, a testosterona, ele tem 16 átomos de carbono com hibridação sp3, ok? Então, o 4 está verdadeiro. Então, nós temos aqui a alternativa 1 falsa, a alternativa 2 verdadeira, a alternativa 3 falsa e a alternativa 4 verdadeira, que seria a letra B, certo? Apenas a 2 e a 4 são verdadeiras. A terceira questão, sobre a estrutura do metilbenzeno proposta abaixo, podemos afirmar que... Então, ele deu a estrutura do metilbenzeno e ele fala, na letra A, que todos os carbonos são hibridizados sp3. sp3 significa o quê? Carbono com 4 ligações simples. E eu já estou vendo aqui que não é verdade, porque aqui eu tenho ó, sp2, 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 eu tenho vários carbonos com hibridação sp2. Letra B, ele fala que apenas um átomo de carbono presente na estrutura apresenta hibridização sp2. Errado, né? Ó, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5, tenho 6. Todos os 6 carbonos do anel benzênico, ele possui hibridação sp2. Letra C. Todos os carbonos apresentam hibridação sp2? Nem todos. Eu tenho esse carbono aqui que apresenta hibridação sp3. Possui as 4 ligações simples. Letra D. Todos os carbonos apresentam hibridação sp? Não. Hibridação sp, quando é que ela acontece? Quando o carbono tem uma tripla ligação em uma simples ou 2 duplas. Então, nenhum aqui apresenta hibridação sp. E a letra E, apenas um carbono presente na estrutura apresenta hibridização sp3? Sim, verdade. Esse carbono é o único que apresenta hibridização sp3, gente. Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, a gente vai se falando.